E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Hoje iremos discutir uma temática, um objeto de conhecimento, como alguns preferem falar, extremamente importante para todos nós, independente do nosso gênero. Vamos discutir a história da luta das mulheres. A história da luta das mulheres por igualdade de gênero. No mundo, em algumas particularidades, e no Brasil. Uma luta que, na verdade, ela não é de agora. Uma luta que tem uma historicidade. Existe toda uma luta do feminismo, da mulher, por essa questão em torno da igualdade de gênero. Você pode até trabalhar com a ideia de gênero como algo recente. Mas essa luta é uma luta que ela já vem de muito tempo. E essa temática é importante. Onde nós iremos, inclusive, trabalhar 3 questões fundamentais. A conceituação e as características do chamado feminismo, a história das lutas femininas e o feminismo no Brasil atual. Nós vamos trazer essas 3 discussões para poder pensar na história da luta dessas mulheres para a questão da igualdade de gênero no mundo e no Brasil. Ok? E lógico, esse primeiro ponto, quando nós refletirmos uma questão do feminismo no campo conceitual, no campo basicamente até mesmo da caracterização do feminismo, é preciso observar que a ideia do feminismo é a ideia da luta pela igualdade de condição entre homens e mulheres. Essa é a ideia. Ou seja, lutar pelos mesmos direitos e pelas mesmas oportunidades. Essa luta da mulher, essa luta do feminino, basicamente por direitos, por igualdade de direitos, não é uma luta em dizer eu quero para mim e não pode para ele. Não, é uma luta da igualdade dos gêneros, que claramente ela tem que continuar até nos dias atuais. E ela não é de agora. Importante observar que o movimento social, o movimento da mulher, o movimento feminista, luta contra as manifestações de machismo na sociedade. E essa luta é histórica. E até mesmo o preconceito da mulher, a misoginia. O preconceito em relação ao gênero feminino. A misoginia que é o preconceito mais antigo. O preconceito mais antigo que se tem é o preconceito em relação ao gênero feminino. Então, a luta da mulher, a luta do feminino, é a luta, basicamente, pela questão contra as manifestações de machismo, que é uma luta histórica. Outra coisa, o objetivo final, porque quando você fala basicamente dessa luta, o objetivo final é o quê? É buscar a construção de uma sociedade que ofereça a igualdade para ambos os gêneros. Esse é o objetivo, historicamente falando, da luta da mulher, da luta de gênero do feminino. O objetivo final é esse. É justamente estar buscando a igualdade de condições para os 2 gêneros. Igualdade de condições. Condições culturais, condições sociais, condições econômicas. Então, essa é a luta. Uma luta que tem todo o quê? Toda uma historicidade. Existe, na verdade, uma historicidade. Uma luta que continua até os dias atuais, e é imprescindível que essa luta continue. É fundamental que possa se ver essa luta, principalmente, é muito importante o lugar de fala. Não podemos esquecer que o lugar de fala é importante. Nós, como historiadores, estamos mostrando alguns lugares de fala. Alguns lugares de falas importantes. Essas lutas aqui foram extremamente
salutares para, na verdade, algumas conquistas históricas. Que através dessas lutas do gênero, a partir das lutas dessas mulheres, essas lutas femininas, a partir daí nós temos uma série de garantias históricas e que precisam continuar. Por exemplo, não podemos falar de lutas pelo feminismo sem deixar de observar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, você tem uma origem de um processo da luta pela emancipação do direito das mulheres. Então, claramente, você vê ali. Sob a liderança, apesar de ser uma girondina, ela pertencia à direita girondina, a Olímpia de Gouges. A Olímpia, na verdade, ela é o grande nome dentro da Revolução Francesa, que vai conduzir essa luta das mulheres pelo quê? Pelos direitos. Pelos direitos políticos, pelo direito de participar politicamente. Observe que essas mulheres, como a própria Olímpia, elas elaboraram a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Ela foi elaborada em 1791, antes mesmo do surgimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Antes mesmo do surgimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essas mulheres elaboraram a Declaração dos Direitos da Mulher. E que a Declaração dos Direitos do Homem simplesmente ignorou. Então, aqui na Revolução Francesa, você tem uma luta de gênero, você tem uma luta da mulher, você tem uma luta feminina pelo quê? Por participação política. E essa luta ela não para, historicamente falando. Porque se nós analisarmos, por exemplo, as mulheres na Inglaterra do século XIX, inclusive nós vamos observar isso dentro de um movimento caracterizado com o nome de cartismo, o movimento cartista, no começo do século XIX, na Inglaterra, você tem as mulheres lutando por igualdade de condições de trabalho nas indústrias. Há lá as mulheres lutando por condições de igualdade de trabalho nas indústrias. Ou seja, condições de igualdade de trabalho no que diz respeito ao quê? Uma jornada de trabalho semelhante ao do homem, uma jornada de trabalho igual do homem, salários iguais. Então tá lá as mulheres lutando. Outra coisa importante, no século XX, não podemos deixar de falar da luta das mulheres norte-americanas, as sufragistas. Tem até um filme muito bom que mostra isso. A luta dessas mulheres norte-americanas pelo voto feminino, pelo sufrágio universal feminino. Observe que essa luta pelo feminino é uma luta histórica. Por exemplo, no Brasil, quando você fala de sufragismo, no Brasil, nós temos uma luta que ela foi, no primeiro momento, encabeçada por Berta Lutz. Apesar das críticas que a Berta Lutz sofre de algumas mulheres ligadas a movimentos feministas, principalmente porque ela era conservadora, ela tinha basicamente uma ideologia conservadora, mas ela foi importante, né? O movimento sufragista foi importante com a luta da Berta. Inclusive, ela liderou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Apesar de saber que ali nós temos várias ideias conservadoras. Mas foi um passo importante. Porque as lutas continuaram até se chegar no sufrágio basicamente feminismo. No sufrágio do direito político do voto feminino, que esse direito político foi obtido, ele foi decretado em 1932, dentro do governo provisório de Vargas. Ele vai ser regulamentado na Constituição de 1934 de Vargas. Mas ele é decretado pela primeira vez o voto feminino. E a presença do voto feminino é uma luta da mulher, basicamente, por participação política no Brasil. Então existe toda uma história de luta de gênero. Porque quando você fala da luta da mulher, é a luta do gênero, é a luta do feminismo. Que foi muito importante para quê? Para que essa mulher hoje tivesse o direito ao voto. Para que ela pudesse, por exemplo, ter condições de trabalho iguais ao homem.
Apesar de saber que ainda falta muita coisa. Muito bem. Outra coisa, quando você fala, por exemplo, do feminismo no Brasil atual, e é importante se discutir o feminismo no Brasil atual, principalmente por quê? Porque tem questões que ainda continuam afetando as mulheres no seu cotidiano. Nesse exato momento que eu estou dando essa aula, que nós estamos aqui no estúdio gravando essa aula, nesse exato momento, nós temos milhares de mulheres no mundo e no Brasil que sofrem com a desvalorização em relação ao quê? Ao trabalho, comparado aos homens. Milhares de mulheres. Então precisa se lutar ainda e muito pela valorização do trabalho. Nós temos milhares de mulheres que, na verdade, né, segundo pesquisas, inclusive, nós temos pesquisas interessantes feitas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que as mulheres ganham, em média, olha só, 30% menos do que os homens. 30% para realizar a mesma função. São pesquisas atuais que mostram como é importante, né, como é importante essa luta, que ela não é de agora, é uma luta histórica. Né? Observe que desde a Revolução Francesa, ou muito antes da Revolução Francesa, mas ali na Revolução Francesa você tem a luta pelos direitos políticos, a luta por sufragismo, mas acima de tudo, uma luta, né? Uma luta, acima de tudo hoje, se nós analisarmos, uma luta justamente pelo quê? Pela valorização do trabalho. Valorizar o trabalho feminino. Valorizar o trabalho feminino. Por exemplo, se você observa em determinadas empresas, em determinados setores, e não tem um porquê isso acontecer, predomina muito mais quem? Um trabalho do homem do que o trabalho da mulher. Claramente a gente observa isso. Né? Ou seja, mulheres que exercem muitas das vezes a mesma função, mas ganham menos. Exercem a mesma função e ganham menos. Apesar de saber que temos leis que proíbem, evidentemente, isso. Mas é preciso observar que ainda se tem várias mulheres, inclusive no Brasil, nesse momento que estão exercendo funções semelhantes e estão ganhando menos que os homens. Sem falar na questão do assédio. E da própria o quê? Da violência sexual. Sem falar no feminicídio. Sem falar no feminicídio. O feminicídio ele foi considerado crime no Brasil recentemente. Criminalizaram o feminicídio recentemente. Se nós observarmos a primeira lei de proteção à mulher, principalmente em relação à violência sexual, ao assédio, é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, é uma lei de 2006. Olha só, uma lei do início do século XXI. Quantas mulheres, antes da Lei Maria da Penha, não foram violentadas? E continuam sendo. Quantas mulheres, antes da Lei Maria da Penha, não foram assediadas? E continuam sendo. Assédio é crime. A violência física, a violência psíquica, a violência material, a violência social, porque nós temos vários tipos de violência que são praticados contra a mulher. E a luta do gênero feminino, a luta da mulher, é uma luta para poder acabar com essa realidade, que ela é histórica. A misoginia, como nós falamos ainda há pouco, é o preconceito mais antigo que existe. O preconceito contra a mulher. E se você adjetivar essa mulher, por exemplo, se ela for uma mulher, olha só, ela pode sofrer, a mulher é um dos poucos gêneros que sofre vários tipos de preconceito ao mesmo tempo. Vários tipos de preconceito. Se ela for mulher, negra,
ela sofre preconceito por ser mulher e por ser negra, por ser preta. Ela sofre preconceito por ser mulher e por ser preta. Como ela sofre preconceito por ser mulher, por ser preta, por ser pobre. Ela sofre o preconceito triplo aí, por ser mulher, negra e pobre. E pode sofrer até um preconceito quádruplo, por ser mulher, preta, olha só, pobre e lésbica. Só para você ter ideia. Tá? E aí se observa que a luta do gênero é a luta justamente para quê? Para que a mulher possa não sofrer essa violência física, essa violência psíquica, essa violência material. A luta, na verdade, do movimento feminista é uma luta por igualdade de direitos em relação aos homens. Por isso que é importante se escutar as falas femininas. É importante se trabalhar as falas femininas. Um debate sobre, basicamente, né, a questão do gênero, é importante trazer a mulher para esse debate. É importante dar o poder de fala para ela. Até porque, por mais que essa luta seja histórica, por mais que já se consiga observar alguns poucos avanços, porque se você pega, por exemplo, a trajetória política eleitoral brasileira, olha a trajetória política eleitoral brasileira. Quantas mulheres chegaram na presidência da República do Brasil? Quantas mulheres? Faça essa reflexão. Quantas mulheres chegaram na presidência da República? Desde que a República existe, desde Deodoro da Fonseca, em 1889, quantas mulheres chegaram na presidência? Uma. Uma só. Quantas mulheres, apesar de ter aumentado na última eleição, quantas mulheres parlamentares você tem no Brasil? Independente do parlamento, seja ele federal, estadual ou municipal. Quantas mulheres, nesse exato momento que nós estamos aqui, não estão sofrendo um assédio? Ou algum tipo de violência? Seja ela física, seja ela psicológica, seja ela material, seja ela social. Quantas? Então, o movimento do gênero feminino, ele é importante. É um movimento que não pode parar. É um movimento que já conseguiu, a partir de suas lutas, alguns direitos. Principalmente o direito à participação política. Principalmente o direito ao voto. Talvez foi uma das principais, historicamente falando, um dos principais direitos obtidos pelo movimento feminista. Mas precisou ter muita luta. Desde a Revolução Francesa, que está se lutando para a mulher participar politicamente. E olha que tem países que ela continua não participando. Se luta desde a Revolução Francesa. Por isso que a luta do movimento do gênero feminismo é uma luta histórica, é uma luta continuadora, é uma luta que ela acaba sendo imprescindível. Porque o objetivo final, como nós falamos ainda há pouco, o objetivo final qual é? Qual é o objetivo final do movimento? O objetivo final do movimento, acima de tudo, é garantir o direito de igualdade de gênero. Esse é o objetivo. O direito de igualdade de gênero. Se você pode alcançar o parlamento, eu também posso. Se você pode trabalhar em determinado espaço, eu também posso. Se você está exercendo essa função e ganha salário X, eu estou exercendo essa função, eu tenho que ganhar também esse salário X. E essa luta, ela é imprescindível. Ok? Um grande abraço e até o próximo encontro.